Simbora estudar! Mas em que mundo tu vive? José Faleiro. Chegamos aqui à segunda parte, tá, deste livro, né? Como diz no vídeo anterior, nós vamos dividir esse livro em quatro partes do livro, e essa parte se chama Em Construção. Falei um pouquinho no primeiro vídeo, se você perdeu aí, né? O primeiro vídeo é sobre características, tá? Da escrita do José Faleiro, um pouquinho sobre o José Faleiro também. Então, em construção. Em construção é aquela coisa, o cidadão em construção. Tá? Então, pensemos assim. As crônicas aqui dessa segunda parte. Redundância, a faxineira, Gregre para dizer Gregório, leite derramado, passe livre, Amsterdã, em construção, que dá nome, né? Perseguição, Nego Pumba, excesso de sessões, C98 e D43, o absurdo assado na brasa e metido no palito, até que deu 12, e nós temos mais 6 crônicas com o título Sweet Child O' Mine, né? Que é a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, quinta parte e última parte. Vamos lá então as crônicas aqui. A primeira crônica é redundância, né? Ele vai falar sobre um cachorro que ele tinha, né, chamado Urso, na infância dele. E ele subia numa árvore, né? Ele começa nessa questão de a gente entender as coisas como é quando é criança, tá? E ele contava lá, né, que ele conta que acho que o urso nunca o perdoou por jamais levá-lo, né, para cima das árvores com ele. E ele faz uma reflexão, né, que de alguma forma ele percebe que neste momento ele se vê como um completo imbecil, como um adulto triste, né? E ele fala até que adulto triste é uma redundância, porque, né, adulto e triste, né, não deixam de ser sinônimos. Então, essa aqui é apenas uma reflexão, né, uma crônica bem curta, sobre essa questão, né, de nós perdermos aquela coisa da essência de quando nós somos crianças. O entardecer agora limita-se a entardecer. A noite agora é apenas noite. As estrelas agora são só estrelas. E eu, adulto triste, não passo de adulto triste, com o perdão da redundância. Então, aquela coisa, nós perdermos a essência, né, do sonhar quando nós somos crianças. E a redundância aqui está exatamente nisso, né, de adulto triste. A faxineira. Segunda crônica aqui. A faxineira vai falar sobre essa questão, né, de como você se identifica com a cor. E ele fala que ele se identifica com um negro de pele clara. Isso é uma questão bastante debatida no Brasil, né, das pessoas. Eu mesmo moro em uma cidade, né, uma cidade do sul do Brasil. Tem algumas semelhanças com Porto Alegre quanto a isso. Eu vejo, principalmente depois que eu conheci, né, esses escritores porto-alegrenses, e a gente para pensar, né? Porto Alegre nunca deu muita voz aos negros. E nós que não somos, né, do Rio Grande do Sul, a gente muitas vezes pode até pensar, quase não tem negro em Porto Alegre. Tem, e tem muito. É aqui como na cidade onde eu moro, né? As pessoas que moram lá no centro, nossa, aqui em Cascavel não tem nem negro. Vem pra periferia, né? Aqui onde eu moro, no colégio em que eu trabalho, no colégio em que eu sou diretor, nós fizemos um levantamento e nossos alunos se declaram 60, né, 63%, quase 2/3 dos nossos alunos se declaram pretos ou pardos. Então, para você ter uma ideia, tem gente que acha que não tem preto. Então ele fala, né, que se declara como de pele preta, né, que essa questão muitas vezes, né, ele quando era criança ele não tinha essa noção, né, de se declarar como preto. E aí, gente, vem tudo aquilo, né, do que a mídia passa, né, da falta de representatividade negra, né, tudo isso está aqui nesse conto. E ele vai chegando, né, para contar que um dia ele encontrou uma faxineira num ponto de ônibus. E essa faxineira foi muito simpática com ele, né? Ele sempre teve aquele cuidado de chegar ali. Ele vê que aquela faxineira foi muito simpática. Até o momento em que ele admite que aquela faxineira, né? O título é faxineira, mas aquela mulher não é faxineira, né? E ele se engrandeceu ali para falar com ela, né? E ele vai falar com essa faxineira
de uma forma assim, né? Pô, que essa mulher é faxineira, né? Imaginando que a mulher é faxineira, eu vou conversar com ela, quem sabe ela não pode voltar a estudar, ter uma vida melhor. E ele foi conversar com a mulher e a mulher falou para ele: "Não, eu sou professora. Tá? Inclusive, eu tenho mestrado, tudo que você falou, eu tenho." E olha, aí vem o preconceito dele, né? E ele fala ali no final do conto: "Não fui capaz nem por um segundo de imaginá-la fora do estereótipo de mulher que ganhava vida faxinando algum apartamento." Estereótipo esse que se desenhou de maneira automática em minha mente. Então ele está se assumindo aqui, tá? Com esse preconceito. Sem deixar espaço para a consideração de qualquer outra possibilidade, porque era uma mulher negra. Então, porque era uma mulher negra. Próxima crônica, Gregrê para dizer Gregório, né? Gregrê para dizer Gregório, que título, né? Estranho. E aí ele vai falar sobre a mãe dele que fumava. E ele se incomodava ali, né? Com o cheiro de cigarro, com a fumaça do cigarro da mãe, né? Ele não aceitava aquilo. Mas a mãe tinha um limite, né? Ela aturava e ela dizia, né? Que filho drogado ela não aceitava. E ela tinha uma frase, né? Júnior, Júnior, Júnior. Ai, ai, ai. Se tu for fumar essas porcarias, cuida pra eu nunca sentir o cheiro delas em ti. Porque se eu sentir, não tem Gregrê para dizer Gregório. Te faço sair desta casa pela janela. E daí vem o título, não tem Gregrê para dizer Gregório. Ou seja, eu vou direto na lata. Não existe esse Gregrê para dizer Gregório. Eu não vou chegar amaciando, não. Comigo vai ser na porrada, né? E até que um dia, né, a mãe dele tá ali andando e descobre, né, que ele estava fumando. A mãe dele o viu ali. E ele, putz, né, só que a mãe dele não percebeu, né, que o que ele fumava, na verdade, não era cigarro, era maconha, tá? E ele aceitou essa mentira, né? Que ele não fumava maconha, ele fumava cigarro. E ele teve que começar a fumar cigarro. E ele se viciou no cigarro. Ele para de fumar maconha, mas ele passa a fumar cigarro. Da maconha ele se livra, do cigarro ele não se livra. Tá? Como, né, assim, o cigarro é um vício muito pior do que a maconha. É o que ele está dizendo aqui, né? E às vezes, quando me dói o pulmão, me assalta o medo de enfisema, ou quando me dói a cabeça, me assalta o medo de AVC, não posso deixar de pensar que teria sido infinitamente melhor abrir o jogo com a minha mãe. Então hoje ele se arrepende de não ter falado lá atrás que era maconha em vez de cigarro. Mesmo que isso tivesse me rendido a maior surra da história. Antes não tivesse havido Gregrê para dizer Gregório. Leite derramado. Leite derramado é uma crônica que ele vai falar, né? Que ele foi contar para um bruxo, né? Um amigo dele, um bruxo lá, tá? Maneira de chamar de bruxo, né? Bruxo amigo, tá? Uma gíria. Então, ele chegou lá pro cara e falou que ele estava gostando de uma menina que tinha grana. E o cara começou a rir, né? Rir. E ele ficou olhando aquela risada, né? Aí o cara foi contando, né? Imagina a situação, ele foi contando situações que ele passaria. Imagina a menina vem no teu barraco, cara. E a menina tá acostumada com isso, né? E aí, né? Imagina o fiasco. Tu na janela gritando pra tua tia pra ninguém ligar o chuveiro, né? Porque se ela entrar no chuveiro, 2 chuveiros ligarem ao mesmo tempo, vai cair, porque é gato, né? Aí ela ouve os tiros, ouve os pipocos lá e fica com medo, tá? Então, é sobre isso. Quando ele parou de falar, eu já estava com a barriga doendo de tanto que eu ri. Então, ou seja, no começo ele ficou bravo, depois ele começou a rir. E não era só eu que achava graça, porque esse meu bruxo é escandaloso. Falar tudo gritando e ninguém no fundo do bonde, né, do ônibus que eles tinham pegado, ficou sem ouvir a viagem dele. E agora estava todo mundo rindo e balançando a cabeça. E depois dizem que não temos consciência de classe. Tá? Então, a consciência de classe, né? Sabemos muito bem ali onde nós estamos. Passe livre. Passe livre é uma crônica que vai falar exatamente sobre isso, né? Passe livre, né? O dia do passe livre. Então as pessoas pegam o ônibus ali e nesse dia o ônibus vai super lotado. E ele compara, né, com a pessoa dançando Bee Gees, né? Porque tem que ficar pra lá e pra cá, né, dançando Staying Alive, né? Ou seja, fazendo a coreografia. E nesse ônibus eles estão ali, né? Ele fala que tem uma turminha ali de transgressor, e ele fala que ele sempre, né, tem um espírito, admiração por esses transgressores, porque ele não gosta de regras. E eles estavam ouvindo uma música, né? E o pessoal ouvindo um funk ali no som alto, né? Ninguém dava bola pra isso.
E chega uma hora que entra uma velhinha no ônibus. Tá? E o cobrador passou a destratá-la, aquela senhora ali, né, passando por todo aquele perrengue, ele mandando a mulher sair dali do lugar, da porta. E a mulher não conseguia passar, né? E o cobrador começou a destratar essa mulher. E ele ficou assistindo a cena. Né? E quem que vai lá discutir com o cobrador é o cara que tá com a música do funk. Ô tio, que é isso aí, ó? A fala dele é bem assim, né? Ô cobrador, vai na mãe aí com a avó. E o cobrador fala, vai querer me ensinar a fazer o meu trabalho? Aí chega um outro funkeiro mais explosivo, né? Fala alguma coisa aí pra avó então, filho de uma puta. Mas fala só mais uma coisinha. Fala pra tu ver se eu não vou aí enfiar a tua cara pra dentro a soco. Arreado do caralho, pau no cu sem vergonha. Então essa é a fala, né? E aí o cobrador fica quietinho. E tem uma reflexão do autor aqui no final. Né? Às vezes fico me perguntando em que momento da vida me deixei contaminar pela inércia moral que percebi em mim mesmo naquele dia, ou seja, ele não fez nada. Porque não tive medo de mandar o cobrador calar a boca, entrar numa discussão cada vez mais inflamada, chegar às vias de fato e terminar apanhando dele. Não foi esse o meu medo. O meu medo foi ainda pior, ainda mais vergonhoso. Tive medo de parecer grosseiro aos olhos dos outros. Tive medo da participação no escândalo. Tive medo de baixar o nível. Olha isso, baixar o nível, quero me sentir superior. Tive medo de atentar contra esse conceito burguês de elegância. Tive naquela oportunidade o mesmo medo que agora parece paralisar a todos enquanto um canalha destrói o país. Anos atrás, né? Governo anterior, um canalha destruindo o país. E o pior é que infelizmente não há fanqueiros no jogo político. Então, ó, não há fanqueiros, não há quem vá nos defender no jogo político. São tempos de passe livre para o fascismo, tá? Muito legal essa crônica. Amsterdã. O título é Amsterdã, né? A cidade da Holanda, né? A capital lá dos Países Baixos. Mas, não, tem a ver com Amsterdã, sim, tá? Tem coisa na vida que a gente só se dá conta de entender depois que gira uma chavezinha dentro da gente, como diz a Dalva. Eu li esse trecho, a Dalva é a namorada dele, né? Então, a Dalva, né, fala muito isso de girar a chavezinha. A Dalva é muito presente nas crônicas aqui. Mas também tem coisa que a gente parece que já nasce sabendo. Claro que não pode ser uma consciência plena, mas se manifesta dentro da gente de algum jeito. Pode ser que a gente não consiga nomear, mas já era um incômodo antes mesmo de ganhar nome. Então ele vai voltar ao passado, né? Nos anos 1980, 1990, e ele lembra de uma casa da avó dele, né? Era uma casa de alvenaria pequenininha, né? Uma casa ali com quarto, banheiro, né? Quarto, banheiro e sala e cozinha, tudo junto, né? Feito em alvenaria. Tá? É como se fosse uma esmola. Tá? E a avó dele feliz com aquilo, né? Com isso, né, que é dado a ela. Tá? Lembro que esse banheiro da casa da minha avó era o único para todos os que moravam no pátio. 4 famílias, cerca de 16 pessoas, todas compartilhando aquele mesmo banheiro. Tá? Nessa idade, né, a essa altura, eu nem sequer fazia ideia da existência de sabonete ou shampoo. O que usávamos no banho, tanto para lavar a cabeça como para lavar as do corpo, era uma barra de sabão grosso. Então ele vai falando, né, ali da lembrança, da adolescência, quando ele tinha admiração pelas pessoas que iam no programa do Jô. Tá? Então observe, em Construção ele começa a falar muito sobre ele mesmo. Na primeira parte lá, assalariados, falando sobre trabalhadores. Aqui sobre o crescimento dele, a consciência que ele vai tomando. É como um caminho aqui, ele está em construção. E ele pensava assim, né, todo mundo que ia no Jô, nossa, esse cara deve ser muito competente e talentoso. E ele pensava, um dia eu queria ser, né, entrevistado ali pelo Jô. Só que ele percebe que tem uma constância ali, né? Então ele fala assim, sempre chegava um momento em que tinha imagens da pessoa lá, né? E ele pensava, meu Deus, naquele tempo, né? Ele já tinha uma filmadora. Aí um entrevistado passava, né? Isso foi no tempo que a gente tava passando umas férias em Amsterdã. E né? Ele fala assim, caralho, velho, Amsterdã. O malandro mal tinha saído das fraldas e já estava sendo filmado nas férias em Amsterdã. E eu nessa idade, às vezes, jantava só arroz. Então, perceba ali a diferença.
Há uma espécie de versão difusa e anônima da consciência de classe que esbofeteia cada pobre deste país desde cedo. E mesmo sem nunca ler Marx, logo a gente imagina coisas interessantes, como por exemplo, a possibilidade de não ser por talento ou competência que as pessoas acabam indo parar nos programas de televisão. Observa isso. A possibilidade de não ser por talento ou competência que as pessoas acabam indo parar nos programas de televisão. Tá? Talvez elas acabem indo parar lá por haverem tido a infância filmada em Amsterdã, por ter grana. E ele fala aqui, né, mesmo sem nunca ler Marx, e a gente vai lembrar do livro, né, Os Supridores, que é uma lição, é Marx, tá? De uma forma mais pragmática, de uma forma mais simples, para todos nós compreendermos, né? Compreendermos. Ele coloca Marx ali de uma forma como todos nós possamos compreender facilmente Marx. Em Construção, que é a crônica que dá nome ali, que ele vai falar sobre o lugar onde ele mora, né? Lá na Lomba do Pinheiro, na Lomba do Pinheiro, né? No Pinheiro lá, que é longe de tudo. Né? Quem vem ao Pinheiro nunca está perdido. Ou seja, ninguém vai ao Pinheiro passando para ir em algum lugar. Se ele vai ao Pinheiro é porque ele vai ao Pinheiro. Tá? Entendeu? Não é um ponto turístico. Tá? Ou estou de passagem. Né? Ele vai ali, ninguém cai lá sem querer. Você vai ali porque é obrigado a ir ali. E ele fala, né, que lá no Pinheiro se corre um risco muito grande dos moradores darem bom dia, porque lá todo mundo é simpático, né? Diferentemente dos lugares. Tá? Essa é uma crônica que vai falar sobre a situação lá do Pinheiro, tá? Da Lomba do Pinheiro, que lá todas as pessoas chamam de vizinho, diferente de muitos outros lugares, né? Onde a gente mora. Tá? Já morei em lugares assim, né? Que nem o vizinho te cumprimenta. Tá? Aqui em Cascavel também não é muito diferente, dependendo de onde mora. Eu tenho a felicidade de morar aqui na periferia, que também todo mundo se conhece, todo mundo se fala. Eu saio daqui e vou pro centro, a coisa já muda totalmente. Por mais que a pessoa te conheça, às vezes faz de conta que não te conhece. Mais ou menos assim. E essa é uma crônica mais para falar como, né, você é bem tratado lá no Pinheiro. Né? E ele termina, afinal, como eu disse antes, quem vem ao Pinheiro nunca está perdido. Ou seja, sempre vai se dar bem lá no Pinheiro. Perseguição é algo que aconteceu na vida dele, né? Porto Alegre não é parecido. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu pensei bem, né? Em Salvador que tem isso, né? Da cidade baixa, da cidade alta e da cidade baixa. Em Porto Alegre também eles chamam, né, a parte mais nobre de cidade baixa. E a cidade baixa é mais nobre lá em Porto Alegre. Né? E aí ele fala que teve um tempo que ele foi morar na cidade baixa. Por quê? Porque o pai dele trabalhava como porteiro lá de um edifício e deram um apartamento pro pai dele morar. Mas não é porque eram bons, porque daí ficava mais fácil, né? O pai dele podia trabalhar ali 24 horas e estava ali o tempo todo. E sempre ligavam pro pai dele. Sempre ligava pro pai dele, vem aqui, né? E o pai dele estava à disposição ali o tempo todo. Até que um dia o pai dele atendeu o telefone e saiu, né? Porque ligaram para ele que tinha umas pessoas aí, e a mãe e ele foram atrás do pai e não achavam o pai, né? Teve até um momento ali que a mãe perguntou se o pai dele estava lá para uma mulher, o que seu marido vai estar aqui, né? E na verdade eram algumas pessoas que estavam fumando maconha ali. Tá? Não sei se meu pai chegou a alcançar os maconheiros, ele utiliza essa linguagem, tá? Espero que não, porque se alcançou, o coitado deve ter ficado constrangido ao se dar conta de que afinal nem tinha nada que ele pudesse fazer a respeito. Aí tem um post-scriptum aqui, né? A memória da minha mãe, que funciona melhor que a minha, pôde resgatar um pedaço curioso dessa história. Segundo ela, enquanto descíamos o prédio para o meu pai, encontramos um apartamento com a porta escancarada, porém mergulhado na mais completa escuridão. E aí que ela fala, né, desse apartamento, o que o seu marido estaria fazendo aqui, né? Que a mulher pergunta ela. Então uma perseguição ali que ele vai colocar para nós como, né? Pô, meu pai perseguindo maconheiros que não vão fazer mal para ninguém. Nego Pumba que é uma crônica de saudade de alguém, né? Eu nem tava nas pilhas de ir pros infernos naquela noite, mas nas que é.
Tem vez que o cara tá só pra ficar de galinha morta. E daí nada era catar esses farelos de felicidade na desgraceira sem fim que é a vida do cara. Só que é foda, os negros me arrastaram, tá? Então, aquela coisa de você ir pra, né, ali pra se divertir, mesmo sem querer, no morro tem muito isso. E aí quem que ele vê lá, né, como ele diz, virado no morto-vivo lá na escuridão, o Nego Pumba. E aí ele vai, né, o Nego Pumba, que é um cara que se afunda nas drogas, né, está no crack, está ali, né, no fundo do poço. E ele começa a pensar, né, no Nego Pumba. E é o Nego Pumba que apresenta ele para maconha, né, ele não tinha ali ainda o hábito, o Nego Pumba mostra as drogas para ele, que inicia, né, ele nisso. E com aquela cena ali do Nego Pumba, ele observa o Nego Pumba, né, toda aquela degradação, e ele já fica esperando que o Nego Pumba vai pedir dinheiro para ele. E aí antes do Nego Pumba pedir, ele já dá o dinheiro, né? Ele dá, acelera, como ele diz, né, acelerei o processo, dei o dinheiro, e ele fala pros caras, eu não vou com vocês não, tá? Eu tenho que resolver uma fita ali, e aí ele vai, né, volta pra casa, e ele fala que ele foi ficar sozinho num canto esquecido do mundão. Excesso de exceções, que é uma crônica que vai falar sobre a violência policial. Os meninos estavam lá brincando, né, brincando de esconde-esconde, né, e começou a brincar de se esconder, né, não chamava de esconde-esconde, brincar de se esconder. Mas teve um dia lá que eles estavam brincando e de repente chegou o cara, a mão na cabeça, vai todo mundo pro muro, né, eles vão tomar um enquadro ali, né. Aí uma tia deles apareceu lá, fez um escândalo, né? E o que é isso? Vocês não têm mais o que fazer? E ele fala, né? A gente só tá fazendo o nosso trabalho, dona. É só o nosso trabalho. Era só o trabalho deles. E continuou sendo só o trabalho deles através de todos os anos da minha vida, à medida que iam se desenrolando. Então, gente, sempre essa desculpa, nós só estamos fazendo o nosso trabalho, né? Só que esse trabalho que eles fazem, eles não vão fazer no centro, com os brancos, né? Eles vão fazer na periferia. E ele vai contar sobre uma outra vez, né? Que ele vai numa festa e ele chega lá em frente à festa, né? Fica esperando e aí chega a polícia, né? O que tu tá fazendo aí? Tô esperando os meus camaradas para entrar na festa. Onde tu mora? No Pinheiro. Aí eles revistam. Rapaz, tu pode não ter nada agora, mas olha, tu tem uma cara de quem fuma um baseadinho. Não uso droga nenhuma. Nada, deu um lolozinho de vez em quando? Nada. Então vai, vaza daqui. Mas eu tô esperando para entrar na festa, vaza. Ou seja, você não tem o direito de estar ali. Porque a tua cara de preto, o fato de você morar na periferia, né, já é a sua condenação. E aí ele acaba apanhando, né? Ele fala conta de uma outra vez lá que pegaram, ele também bateram, né? Até ele tava lá com um pote, a tampa do pote, ele larga a tampa do pote, ele vai embora. E a crônica termina, né? Assim. O problema é que não foi só a tampa do pote que eu perdi. Perdi algo mais. Algo que me faz muita falta, algo que rolou e rolou e rolou cada vez mais para longe nas dezenas de vezes em que fui humilhado pela polícia ao longo da vida. Algo que talvez não possa mais ser resgatado. Paciência. Era só o trabalho deles. Algo que talvez não possa mais ser resgatado. Era só o trabalho deles. C98 e D43 vai falar sobre duas linhas de ônibus, né? A C98, né? O Circular Pinheiro, um ônibus que dá 1000 voltas no bairro para depois, né, sair lá no Campus Vale. Mas eles falam que esse ônibus é uma lenda, né? Porque ninguém sabe horário, ninguém sabe nada. E ele perguntou pro motorista, né, que horas que esse ônibus passa. Ele falou, passa quando passa, né? Um ônibus sem horário. E ele vai falar de um outro ônibus que ele pega, que é o D43. O D43 é um ônibus diferente, tem ar-condicionado, poltronas confortáveis, né? Mas nunca está vazio.
Porra, o ônibus tá indo pro Campus Vale e vai passando nas regiões centrais da cidade, que é justamente onde moram as pessoas interessadas em ir pro Campus Vale. Pessoas que pensam que passar fome é ir dormir sem jantar e que não saberiam dizer por qual lado se pega uma vassoura. E nesse ônibus D43 que ele pega, ele vai ouvindo algumas conversas ali, né? Porque é outro pessoal que pega esse ônibus. Né? Ele vai ouvindo uma conversa ali de uma professora, né? E a professora fala lá, a única professora novinha sou eu. O resto dos professores é mais velho. Ah, isso é legal, pode ter certeza que tu serve de inspiração pra garotada lá. Eles devem olhar pra ti e pensar, se ela, tão novinha, consegue ser alguém, então eu também posso ser alguém algum dia. Sim, eles são muito respeitosos, sabia? É. Claro, no início eu fiquei com um pouco de medo. Dar aula na periferia e tal, aquela coisa. A gente fica com medo. Mas depois eu fui vendo que era bobagem minha. Claro, eu sei que eles são todos envolvidos com as coisas lá, drogas, essas coisas. Então olha o preconceito. Eles não me contam, mas eu sei. Se não vendem, pelo menos usam. Mas ninguém nunca me faltou com respeito. Pessoal, eu vejo isso em alguns professores do nosso colégio, tá? O colégio onde eu trabalho, tem muitos professores que já chegam com esse preconceito no colégio. E tem muitos que trabalham um tempo lá e continuam com esse preconceito. Aí vem a fala do outro. Claro que não. Professores são os mais seguros nessas áreas, porque é a gente que leva o conhecimento lá para eles. Olha essa fala, a gente que leva o conhecimento lá para eles, quer dizer, eles não têm conhecimento nenhum. E aí vem a última reflexão. Tá? Eu preferia 1000 vezes pegar o C98 e ouvir o cobrador falando com o motorista sobre futebol. Pelo menos eles sabiam do que estavam falando. Tá? Eles não sabem do que falam aqui. O absurdo assado na brasa e metido no palito. Essa é uma crônica que assemelha-se muito a um conto. Tá? Eu poderia até classificar como conto, mas é uma crônica. Está no livro de crônicas. Né? Quem for vestibular é crônica. Eu também já fiz isso, tá? Eu já coloquei textos que eu achava que eram crônica no meu livro de contos, porque eu gostava dele. Porque eu pensei, jamais eu vou publicar um livro de crônicas, então eu coloquei uma crônica lá como um conto. Tá? Acontece. Mas isso é opinião. Opinião minha. A linha ali é muito tênue, né? Entre conto e crônica. Deixa isso pra lá. Vamos em frente. Então ele fala, né? O absurdo assado na brasa e metido no palito. Olha só que título. Mas vamos entender daqui a pouco. Chega lá um policial, né? Um rato fantasiado de cowboy, como ele diz, né? Que parecia lá um cara antigo, um xerife Woody, versão terceira idade. Tá? O Woody do Toy Story, acredito, né? Acho que é do Toy Story. E esse cara está por ali, né? E eles começam a comentar, né? Que ali está acontecendo, né, muito tiroteio, mas não morre ninguém. Parece que é uma coisa combinada, né? Tudo aquilo ali é uma coisa combinada. Que inferno isso daqui? Que inferno isso daqui? Que inferno isso daqui? E é claro que na mesma hora a voz do maior poeta brasileiro de todos os tempos, ele fala sempre isso, tá? O maior poeta brasileiro de todos os tempos ecoou dentro da minha mente. Quem é o maior poeta brasileiro de todos os tempos? Mano Brown. Um pedaço do inferno aqui onde estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. E acontece um fato lá na Lomba. Eles batem, né? Um grupo lá bate num cara e fala assim, ó, agora você vai pra casa. E o cara, né? Ah, é? O cara parece que não... Tu não vai pra Baia? Ele tentou reformular a estratégia. Tá bom, eu vou pra Baia. Baia é a casa, né? O barraco. Eu vou pra Baia. Mas já era tarde. O que acontece? Eles matam aquele cara. Quer dizer, eles matam não, eles atiram, né? Pra caramba naquele cara. Aquele cara não morre, né? Ele fala que tiro não é igual a cinema. Que a pessoa toma no peito e voa longe e cai dura. Não é assim. O cara ficou andando pra cima e pra baixo um tempão todo furado. Pedindo ajuda pras pessoas que apareceram no portão dos pátios para fofocar. A linguagem que está escrita aqui, tá? Ou, na boa, alguém que tem carro me leva ao hospital. Tá? E ninguém levou. Então, né? E aí está, como eu disse, esse foi o primeiro pega para capar da história toda. Né? E ele vai falar que esse xerife Woody ainda vai acabar prendendo esse cara. E a gente vai descobrir o motivo porque atiraram nesse cara. Porque deram a surra nele e depois atiraram. Porque é a suspeita de que ele estava sumindo ali com os gatos, né? E fazendo churrasquinho com eles lá no centro. Sweet Child O' Mine. São 6 partes de Sweet Child O' Mine. Claro, Sweet Child O' Mine, a música, né, dos
Guns N' Roses. 6 partes, eu vou colocar tudo junto aqui, tá, gente? Então, vou resumir bem aqui os 6, tá? As 6 partes. A primeira parte vai ali falar, né, sobre a irmã dele, que vai falar sobre, né, o Centro Cultural da Lomba do Pinheiro, onde ia ter um curso de música, e ela quer fazer, e ela convida ele, né, convida o José Faleiro. Ele não quer ir, mas ela acaba ali, ele acaba indo, né, ele acaba indo. Ele não gostou muito da oficina, mas ele, né, acaba ficando, tá? Depois, na segunda parte, ele já fala, né, que aquela ali acabou sendo legal para ele, né, bastante rico. Ele começa a gostar do professor. O professor no começo parecia ser um pouco ali diferente, né, gostar de um outro estilo, não gostava muito de samba, que é o que ele gostava era samba. A mãe dele compra um cavaquinho para ele, então ele vai lá mais pelo cavaquinho no início, né. Aí, o nome do professor era Fausto. Só que o professor Fausto ensinava algo para ele que ele não tinha em outro lugar, que era a teoria musical. Então, ele passou a ir lá a acompanhar a teoria musical, né? E o professor Fausto ia ter uma apresentação no fim do ano e ele falou que ele não ia. O professor Fausto, né, insistiu com ele, tá? E falou para ele: tu leva jeito, bicho. E ele fala que o professor Fausto falava bicho mesmo, né? Eu ri, mas ele insistiu: é sério, bicho. Não tô dizendo isso para tu ir na apresentação. Se não quiser ir, não precisa, tudo bem. Mas não desiste da música, porque tu leva jeito. É sério, bicho. Fiquei emocionado com aquilo. Senti até vontade de chorar. Acho que aquela era a primeira vez na vida que alguém me dizia que eu levava jeito para alguma coisa. Então observa, em construção, tá? Tudo que fez ele construir. Essa parte é em construção. Na terceira parte, né, ele fala do amor da família pelo samba, que a mãe dele gostava do samba, o pai dele gostava de samba, então tinha os carnavais lá, né, as escolas de samba lá em Porto Alegre, que já se acabou. E ele foi ali numa roda de samba e ofereceram um cavaquinho para ele tocar, né? E ele toca ali, né? Ele vai tocar uma música ali no cavaquinho, tá? E as pessoas acompanharam batendo na palma da mão. A imagem daquele povo é eterna na minha memória e brilha com força sempre inédita no meu coração toda vez que eu pego um cavaquinho para tocar. Então, ou seja, ele está se sentindo útil. Sweet Child O' Mine, parte 4, né, é a volta para o curso no início do outro ano. E ele fala que muitas pessoas deixaram, né, de ir, quase todas na verdade. O povo estava muito diferente, só que ele volta. A irmã dele não volta. Só que ele vai com um amigo dele, o Michael. O Michael gostava de rock, o Michael era roqueiro, tá? E eles começam ali, ele fala que ele nem entendeu, né, porque o Michael ia lá, né? Só o Michael foi porque ele chamou, tá? E ele vai falar sobre uma memorável apresentação da TNT, tá no Tom, né? TNT também é uma banda muito famosa de rock, tá? Quando eu li tava pensando que era isso, mas não, o TNT tá no Tom, que era uma banda que ele tocava, né? Com o nome de Plock, ele tocava cavaquinho, né? Esse era o apelido dele. E ele vai falar sobre um show lá que eles fizeram lá na Lomba do Pinheiro. Só que ele foi convidado para ir num evento musical naquele ano. Foi o lançamento do Sweet Shangri-La, que era um álbum com as músicas do Fausto. O Fausto, o professor. Ele nem imaginava que o Fausto tocava tão bem. E ele foi nesse show, e ele teve um choque de realidade nesse show. Porque a bebida, o petisco era de graça, né? Ou seja, o teatro lotado, a TV filmando. Ele jamais imaginava. E aí que vem as dúvidas, né? Como se fazia para protagonizar uma cena como aquela? De onde se tirava dinheiro para oferecer um coquetel? Com quem se devia falar para alugar o Renascença por uma noite? Renascença era o local. Como funcionavam essas coisas todas? Como se fazia para gravar um CD? De que jeito se mobilizava a TVE para que fosse cobrir um evento? Como se fazia para ser legitimado como artista em vez de ser considerado arteiro? Essas e muitas outras questões ficaram girando dentro da minha cabeça. Não só durante o show, mas também depois, quando já caminhávamos pela escuridão do Ipiranga, empanturrados e bêbados, voltando para as profundezas da cidade. E aí vem o Sweet Child O' Mine, quinta parte. Eu falei que ia resumir, mas eu estou acabando, né, falando um pouquinho de cada um. Aí ele vai falar, né, que... Volta a falar que o Michael, né... E o Michael era roqueiro. Só que daí muda o professor, né? O Fausto não volta e era um novo professor. E esse novo professor, né, para alegria do Michael, ele só gostava de rock.
Em um dos encontros, quando perguntei se haveria alguma bossa nova, ou talvez, né, quem sabe, porque não, algum samba no nosso repertório, ele propôs que ensaiássemos Faz Parte do Meu Show do Cazuza. O Mundo é um Moinho, também do Cazuza. Murchei. Poucas vezes na vida tive tanta convicção de que estava no lugar errado. Então ele para de frequentar, né, ali ele fala que, né, ele tinha uma preconceituosa alergia ao rock naquela época, e foi apenas esse o motivo. Mas o Michael começou a gostar cada vez mais, e o Michael ficou. E o Michael começou a fazer amigos, né, os outros roqueiros, e ele começa a sentir um pouco de ciúme ali do Michael, né, porque ele passa a ser conhecido como o amigo mudo do Michael, o amigo que não conversa com os outros. E várias crônicas aqui ele coloca isso, né? Que teve um tempo da vida dele que ele se fechou na juventude dele. E aqui ele se fecha, né? Ele quase não conversa com ninguém. Tá? E o Michael fica ali. E na calçada em frente à casa da minha avó havia uma espécie de bueiro elevado cerca de 1,5 m acima do solo, uma fossa. E aquilo servia de banco para ele. E ele ficava ali, né? Parado ali. Né? Parecia a chegada do circo à cidade, o estilo deles estava mais radical do que nunca, né? Ele vê o Michael. Entraram na casa do Michael com os novos amigos dele, né? Demoraram-se lá por uns minutos, tornaram a sair e por fim foram embora, pela mesma rua por onde tinham vindo. Aquilo devia ser bom, eu pensei. Ter amigos, pertencer a um grupo, ter lugares onde ir. Então isso dá uma certa tristeza em nós, né? Vermos essa... Olha o crescimento, né? Todas as fases que são necessárias para se crescer, né? O título aqui em construção. E aí nós chegamos na última parte, que é o Sweet Child O' Mine, né? A última parte. Receio haver a possibilidade de eu ter cometido uma injustiça na semana passada. Fiz questão de narrar como me senti excluído e menosprezado pelos roqueiros que o Michael conheceu no 3º ano da oficina de música ministrada no falecido Centro Cultural da Lomba do Pinheiro. Aí ele vai falar das culpas, né? Que também era um pouco de culpa dele, mas... né, ele não sabe exatamente de quem era aquela culpa dele se sentir assim. É possível, inclusive, que neste momento eu seja um escritor, que neste momento eu escreva para uma revista digital chamada Parêntese, que neste momento eu esteja contando o final de uma certa história que sem mais delongas prossegue ou não assim. Então ele estava lá um dia, né, naquele isolamento dele, e o Michael convida ele para ir a um show da banda que ele e os outros roqueiros tinham formado. Caralho, vocês têm uma banda, né? Ele fala, Michael, temos. E eles convidam. E aí, tem um amigo deles lá que é do tempo, mas não lembra dele. Pra você ter uma ideia como ele não fazia diferença pros amigos lá do Michael. E ele vai para esse show. Né? E lá no show, ele fica triste lá no show, né? Ele está mal. Tem vontade de chorar, né? Ele está ali muito triste naquele show. E... de repente... aquele cara, ele fala, né, que tinha esse amigo, o Ju, amigo do Michael, ficava tentando tirar um solo de guitarra lá incansavelmente, e o cara persistia. E aí ele reconhece aquele solo tocado ali na hora. E aquilo tira, é como se chamasse ele novamente à vida. E é o solo de Sweet Child O' Mine. E é aí que nós percebemos por que essas últimas 6 crônicas dessa parte tem esse nome. Então essa música foi importante para ele, né? Ele que tinha um preconceito com rock, ele ouve ali, né, o solo de Sweet Child O' Mine e ele volta à vida, entre aspas. Mas não deixa de ser perfeitamente possível que nada disso tenha acontecido. Ele volta a isso, nada disso tenha acontecido. Não deixa de ser perfeitamente possível que a essa altura, nesse exato momento, eu ainda esteja lá solitário e triste, sentado na fossa em frente à casa da minha avó, imaginando coisas, mirabolando histórias. Quem pode saber? Tudo me parece possível e não mais que possível. E assim terminamos a segunda parte. Pessoal, chegou até o final do vídeo aqui, né? Se gostou, dá né? Curte o vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, que eu vou continuar fazendo aqui, tá? As outras 2 partes aqui do livro Mas em Que Mundo Tu Vive. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!